Olá, bem-vindos ao nosso estudo de caso da semana. Olha, para quem é do mundo do balé, seja bailarina, pai ou mãe de bailarina, aquela dorzinha chata e meio misteriosa no joelho é uma história bem conhecida, né? Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Vamos mergulhar fundo na biomecânica do balé para entender de onde vem essa dor e, claro, explorar soluções mais modernas, incluindo a medicina regenerativa. E para começar, vamos a um número que, olha, choca um pouco. Estudos mostram que 76% das bailarinas em formação pré-profissional vão ter pelo menos uma lesão ao longo de um ano. Pensa só, a cada 4 jovens bailarinas, 3 vão ter que lidar com dor. É um número muito alto que mostra o quanto a dança exige do corpo e por que é tão, mas tão importante a gente entender o que está acontecendo para poder prevenir e tratar do jeito certo. Então, nossa investigação começa num ponto bem específico, aquela dor na parte de trás e de fora do joelho, sabe? É uma dor que muitas vezes parece meio fantasma, difícil até de apontar com o dedo. E isso vira um verdadeiro quebra-cabeça, não só para quem sente, mas muitas vezes até para os médicos que tentam fechar um diagnóstico. Essa região é um arranhado de ligamentos, tendões, um monte de estruturas passando por ali. É uma área tão complexa que na literatura médica ela ganhou um apelido, o lado escuro do joelho. Então, se alguém já sentiu que essa dor era um mistério, pode acreditar, não é coisa da sua cabeça. A dificuldade de entender o que acontece ali tem uma base anatômica real. Certo. Agora vamos para o centro da questão. Para entender a dor, a gente precisa seguir o rastro dela até a origem. E no balé, a raiz de muitas dessas dores no joelho está escondida num dos movimentos mais básicos e fundamentais da técnica. A gente está falando do endeavor, o famoso turnout. Ele é a base de tudo no balé clássico. O ideal, o mundo perfeito, é que essa rotação para fora venha lá de cima, da articulação do quadril, ativando músculos bem específicos para isso. O joelho e o tornozelo, nessa história, deveriam ser só coadjuvantes. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão do nosso caso. O que acontece quando a bailarina não tem a força ou controle muscular para manter essa rotação vindo lá do quadril? Bom, o corpo, na sua busca incansável pela forma perfeita, acaba encontrando um atalho, e é um atalho bem perigoso. Essa compensação tem até nome: turnout forçado, ou parafusamento do joelho. E funciona mais ou menos assim, numa sequência. Primeiro, os músculos do quadril, os glúteos, não dão conta do recado. Segundo, a bailarina, para compensar, usa o atrito do pé no chão para forçar a perna a gerar para fora. E terceiro, na hora de esticar o joelho, toda essa força de torção é jogada para dentro da articulação, criando um estresse gigantesco, bem ali, no tal lado escuro do joelho. E olha só que interessante, a ciência vem e confirma essa suspeita. Pensa no turnout estático como a flexibilidade passiva, sabe? Aquela foto bonita, o quanto a pessoa consegue abrir as pernas ali parada. Nesse ponto, as bailarinas com e sem dor são muito parecidas. Agora, o turnout dinâmico é a capacidade de manter essa rotação durante o movimento, num salto, por exemplo. E é aqui que o problema aparece. As bailarinas com dor perdem muito mais o ângulo quando estão de fato dançando. Então, o pulo do gato é este. A dor não está vindo da falta de flexibilidade. Ela vem da falta de força e de controle, para usar a amplitude de movimento que o corpo já tem. É uma falha no controle do movimento que sobrecarrega o joelho de novo, e de novo, e de novo. Ok, já entendemos a causa. Agora, qual é o efeito? O que essa força de torção repetitiva realmente provoca lá dentro do joelho? Vamos ver. Esse gráfico aqui mata a charada. A lesão mais comum causada por esse estresse todo é a tendinopatia do poplíteo. O poplíteo é um músculo pequeno, mas super importante, que ajuda a estabilizar o joelho. E quando ele fica sobrecarregado tentando controlar essa rotação forçada, o tendão dele inflama. Essa é a lesão clássica do parafusamento do joelho. E em bailarinas mais jovens que ainda estão em fase de crescimento, além da tendinopatia, a gente tem que pensar em outras duas possibilidades. As apofisites, que a gente já vai ver em detalhe, e o tal do menisco discode, que é basicamente uma variação de nascença, onde o menisco tem um formato um pouco diferente, e isso pode deixar ele mais vulnerável a lesões com esse tipo de estresse. Vamos dar um zoom na apofisite, porque isso é muito comum em jovens atletas. Imagina só. Num esqueleto que ainda está crescendo, o lugar onde o tendão se prende no osso ainda é uma cartilagem mais frágil, a tal da apófise. Ela é o elo mais fraco da corrente. Com aquela tração constante do turnout forçado, essa área pode inflamar, causando aquela dor de sobrecarga bem típica do crescimento.
Entender o problema é, sei lá, metade da solução. Agora, vamos para a parte mais importante, a recuperação. Como é que a gente quebra esse ciclo de dor e constrói uma base mais forte, mais segura, para que a bailarina possa dançar sem medo? Antigamente, a recomendação era simples: repouso, para tudo. Só que hoje a gente sabe que isso, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. O repouso total leva a perda de força, perda de técnica e a dor volta assim que a pessoa pisa na sala de aula de novo. A abordagem moderna é a recuperação ativa. A gente vai corrigir a causa do problema, mantendo o corpo ativo e condicionado. E essa recuperação ativa se apoia em 3 pilares. Primeiro, modificar a carga. Não é parar de dançar, é adaptar. Talvez fazer menos saltos por um tempo. Segundo, fortalecimento direcionado. Foco total naqueles músculos do quadril que não estavam fazendo o trabalho deles. E terceiro, que talvez seja o mais crucial, reeducar o movimento. É levar essa força nova para a sala de aula e, com a ajuda dos professores, corrigir na prática o turnout forçado. Essa abordagem de recuperação ativa funciona na grande maioria dos casos. Mas, e quando a lesão já se tornou crônica? Quando o tecido parece que não consegue mais se curar sozinho? É aí que a gente começa a olhar para a fronteira da medicina, o tratamento regenerativo. Pois é, quando uma lesão de sobrecarga simplesmente não melhora, é como se o processo de cura do corpo tivesse empacado, sabe? A medicina regenerativa entra em cena não para botar um band-aid na dor, mas para dar um empurrãozinho no corpo para reiniciar e potencializar a capacidade que ele já tem de se curar. O objetivo aqui vai muito além de só aliviar a dor. A ideia é usar as próprias ferramentas biológicas do corpo para reparar de verdade o que foi danificado. Seja um tendão, uma cartilagem, a meta é reduzir a inflamação de dentro para fora e, o mais importante, construir um tecido novo, mais forte, mais resiliente, que aguente as demandas da dança no futuro. E isso nos leva a uma reflexão final que eu acho fantástica. Imagina só combinar o melhor dos dois mundos. De um lado, a gente corrige a técnica, a biomecânica, o movimento, e do outro, a gente usa a medicina regenerativa para curar o tecido de dentro para fora. Essa união é uma nova era no tratamento de lesões. O objetivo não é mais só consertar a dor, mas sim curar a causa e regenerar o corpo, permitindo que bailarinas tenham carreiras mais longas, mais saudáveis e, acima de tudo, sem dor.